Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, o nosso assunto são as doenças cardiovasculares, infarto e AVC e o que você pode fazer para diminuir a chance de desenvolver um deles. Para falar mais sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui meu amigo Lucas D'Andrea, médico formado pela USP de São Paulo, especialista em neurologia pelo HC da USP, preceptor de neurologia do Hospital Sírio-Libanês e assistente do serviço de neuropsiquiatria do Instituto de Psiquiatria do HC. Lucas, obrigado pela sua participação. Obrigado aí pelo convite, Jorge. É um prazer participar desse podcast e contribuir um pouco mais aí para melhorar a qualidade de vida da população. Show de bola. Tenho o prazer de receber pela primeira vez Armando Furtado, que é médico formado pela USP São Paulo, especialista em clínica médica pelo Hospital das Clínicas da USP e em cardiologia pelo Instituto do Coração, o INCOR. Assistente do pronto-socorro do INCOR e médico do pronto-socorro do Hospital Israelita Albert Einstein. Armando, obrigado pela sua participação. Obrigado aí, Jorge, pelo convite. Vamos tentar compartilhar um pouquinho de conhecimento aí. Show de bola. Bom, pessoal, não dá para negar que a gente evoluiu bastante em relação ao tratamento de condições como o AVC e o infarto. Hoje em dia, por exemplo, a chance de uma pessoa que chega ao pronto-socorro tendo um infarto ou sofrendo um AVC morrer é menor do que era há 50 anos. E essa evolução foi até bem rápida. Mas, apesar de todo esse avanço, a gente consegue perceber que as doenças cardiovasculares, entre elas ali o infarto e o AVC, ainda são a principal causa de morte, não só no Brasil, mas também no mundo todo. E aí fica a grande pergunta, né? Onde é que será que a gente está errando? Eu acho que até mais do que isso. Se realmente a gente continua morrendo dessas doenças, mesmo com todo esse avanço, o que, por exemplo, o pessoal que escuta a gente de casa pode fazer hoje para diminuir as chances de evoluir para um AVC ou até mesmo para um infarto? E até por isso eu queria já dar a minha primeira pergunta. A gente está melhorando ou a gente está piorando? Realmente dá para dizer que hoje a gente morre mais por essas doenças ou, na verdade, talvez a gente não esteja olhando para a prevenção delas? Cara, uma pergunta muito interessante. Eu vou tomar a liberdade de começar aqui. Acho que pensando em contexto populacional, número absoluto, talvez mais porque a gente tenha mais população, Exato. mais pessoas. Mais Talvez expectativa de vida. proporcionalmente, em relação ao passado, isso tenha diminuído, né? Mas, de fato, com o aumento de expectativa de vida, com o número de pessoas que, né, existem no mundo, talvez isso tenha aumentado em número absoluto. Agora, de fato, Jorge, uma coisa muito interessante é que a gente está vivendo uma mudança de sociedade muito rápida, com coisas muito... numa velocidade de vida muito rápida. Então, cada dia a gente é treinado de forma inconsciente por aplicativos de rede social a viver uma vida acelerada, né? Você não pode ter tempo para descansar, você tem uma questão o descanso tem que ser ativo e as pessoas vendem esse estilo de vida como se fosse o estilo de vida ideal. E diante disso, a gente tem uma sociedade que trabalha muito mais, dorme com pior qualidade, consome mais produtos com menos valor, né, agregado ao produto, e eu estou falando aqui em valor nutricional principalmente. Então a gente come alimentos mais processados, né, com mais glutamato monossódico, vou chamar de porcarias, com porcarias que constituem o alimento, e isso aumenta em proporção a quantidade de pessoas que têm um estilo de vida ruim associado a um sedentarismo. Então você tem uma pessoa que consome rede social no seu tempo de descanso, que é um descanso de não qualidade. Uma pessoa que trabalha muito, dorme mal, não faz atividade física, invariavelmente essa pessoa vai ser uma pessoa mais inflamada, uma pessoa mais obesa ou com sobrepeso, com maiores fatores de risco cardiovascular. E ainda vou usar aqui a dizer, talvez a gente discute isso mais para frente, tem uma sociedade da beleza inerente aqui. Uhum. Uma valorização de corpos vigoréxicos e corpos próximos do anoréxico também. Uhum. Então, o corpo ideal também é algo que não está muito bem, como eu posso dizer, não é tão fisiológico. E aí, essas pessoas acabam consumindo chip da beleza e etc. E isso vai aumentando também a incidência de lesões microvasculares. Então, acho que só para introduzir, né, esse tema,
Eu acho que quando chega no pronto-socorro, quando chega no hospital, no médico, já com essa situação de um possível AVC, um possível infarto, a gente já perdeu muito tempo, ele já está num corpo doente. E correr atrás do prejuízo é muito mais difícil. Então, respondendo a sua pergunta, com toda essa volta que eu dei, talvez a gente esteja pecando na prevenção. Essa é a minha opinião. Perfeito. Eu até acho que tem até algo interessante a respeito disso, que é dentro da nossa sociedade existem sociedades diferentes, né? Sim. Então, beleza, a população está ficando mais velha, está infartando. Acaba que em números absolutos tem muito infarto, porque as pessoas ficam mais velhas e acabam infartando uma hora. Mas é claramente dicotômico entre as pessoas mais pobres e as pessoas mais ricas, né? Uhum. A pessoa mais rica, ela aproveita do melhor, né? Do diagnóstico precoce, da prevenção em todas as suas camadas, né? Desde o comportamental até medicamentoso. Enquanto a população mais pobre acaba pagando... Eu acho que a população mais pobre paga o pato aí de todos do que você falou, né? Vida extremamente estressante, péssima qualidade de sono, consumo de calorias ultraprocessadas, e baixo acesso à saúde, né? Uhum. Então, é até meio triste isso, é muito injusto, né? Que as pessoas mais ricas desfrutem todo esse potencial de qualidade de vida e a galera mais pobre acaba sofrendo aí, e aí acho que é obesidade em jovem, diabetes em jovem, e aí a cascata que acaba culminando aí em doenças cardiovasculares na pessoa jovem. Perfeito. Acho que é bem interessante o que você colocou, né, Lucas? Em relação ao chip da beleza, talvez essa pressão por um corpo que não é um corpo muitas vezes saudável, né? É um padrão de beleza estereotipado que muitas vezes não traz uma vida mais saudável para a pessoa. Pelo contrário, para ter aquela performance, aquele desempenho, ela precisa talvez acabar prejudicando outras áreas da saúde dela. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Só que eu acho que vocês falaram sobre dois temas muito importantes, que são ali, principalmente a relação entre o ambiente e o desenvolvimento de algumas doenças hoje em dia. Porque se a gente for olhar em relação ao nosso código genético, a gente não evoluiu tanto, assim, não mudou tanto o nosso código genético nos últimos 100 anos. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a maior parte das doenças, principalmente as doenças crônicas, elas são uma interseção entre ambiente e genética. Então, parece realmente que o ambiente é a principal causa ali, talvez, desse aumento do número de casos, ou até mesmo ali da dificuldade que a gente tem de fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis ao longo do tempo. Esse dado que você trouxe é bem interessante em relação à diferença ali, a dicotomia que a gente tem entre a sociedade mais abastada e a sociedade mais pobre. Porque muitos estudos, por exemplo, aquele estudo que relacionava o álcool à melhora da saúde cardiovascular, talvez por conta de uma taça de vinho, tivesse relação com isso. Era um viés de confundimento. Você tem a pessoa que tem mais dinheiro, a pessoa que tem mais dinheiro geralmente ela bebe uma taça de vinho, essa pessoa tem mais cuidados com a saúde, na maior parte das vezes, tem mais prevenção e, consequentemente, talvez a saúde cardiovascular dela seja melhor. Só que a gente já viu que o álcool não tem nenhum efeito benéfico, nem só na saúde cardíaca, mas na saúde como geral. Então, essa relação é muito interessante. Mas, vendo essa sociedade que a gente tem, por exemplo, hoje, Lucas, realmente dá para falar que o ambiente é o grande fator que está catalisando esse aumento de número de casos? E qual aspecto da vida você acha que tem mais influência disso? É a alimentação? É o estresse, por exemplo? Puxa, difícil essa pergunta, porque elencar uma coisa só é difícil. Eu gostei da parte ambiente. Acho que ambiente, num contexto mais amplo, numa mistura de coisas para se fazer, eu acho que é algo mais interessante se pensar assim, concordo com você. A gente tem que ter, e isso é para o pessoal que tá escutando, é o seguinte: o nosso corpo, ele tem um material genético que a gente nasce com, só que ele é dinâmico, né, esse material. O corpo não nasce e morre igual. Uhum. E o que modifica esse material genético? Como a gente vai se portar frente ao mundo que a gente vive. Isso a gente chama de epigenética. São as coisas que vão modular quais genes vão ser transcritos, o que vai acontecer. Então, dependendo daquilo que você é exposto, você vai modulando o seu corpo a produzir o que ele faz para, entre aspas, se defender e tentar viver mais no ambiente. É uma questão evolutiva. Uhum. Se a gente alimenta o corpo com uma alimentação ruim, de comendo ultraprocessados, né? Alimentos com muita caloria ou caloria ruim, né? Muito
muita gordura saturada, o corpo vai entender que aquilo, para ele, de certa forma, você se expondo aquilo é algo que ele vai entender como, pô, isso aqui faz parte da minha sobrevivência. E vai começar a minimizar o metabolismo dessas substâncias. Então, sim, acho que o ambiente faz toda a diferença. E se eu pudesse falar de uma coisa só, e vai ser bem difícil, né? Eu acho que o sedentarismo está no centro disso tudo. Como assim o sedentarismo? De certa forma, um hábito de vida com atividade física, ele modula um pouco os outros, penso eu. Acho que uma pessoa que se expõe à atividade física, o fato de se expor e gerar os opioides endógenos, o sistema de recompensa, faz com que ela tenha uma tendência, e talvez possa ser um sofisma, mas eu acredito nisso, uma tendência a consumir hábitos de vida mais saudáveis. Sim. Então, puxa, eu malhei hoje 3 vezes na semana, eu não vou comer uma pizza todo dia, eu não vou dormir mal, você vai estar mais cansado, o corpo vai pedir esse descanso. Eu acho que se fosse para investir em alguma coisa e se fosse para responder essa sua pergunta categoricamente, eu acho que o sedentarismo talvez seja onde a gente mais deva atuar, porque ele puxa os outros hábitos saudáveis de vida, na minha opinião. Perfeito. Se a gente olhar, por exemplo, Armando, algo que você também falou em relação à diferença da sociedade mais abastada, da sociedade mais pobre, hoje a gente vê que muitos dos alimentos ultraprocessados, alimentos que a gente sabe que trazem uma carga de calorias muito alta, que, como o Lucas falou bem, não são nutricionalmente interessantes, eles também são muitas vezes mais baratos. E geralmente a população mais pobre acaba consumindo mais desses produtos. Além, é lógico, de talvez toda a pressão que a gente tem frente às grandes indústrias alimentícias para que a gente venda cada vez mais, para que a pessoa consuma cada vez mais. Então, tudo é pensado realmente para a pessoa consumir cada vez mais daquele produto. E o ideal é que esse produto, para a empresa, seja o mais barato possível, para ele também poder vender barato. Então, nutricionalmente, a gente tem uma queda importante desses alimentos. E, ao mesmo passo, essas pessoas começam a comer mais sobre isso. Talvez esse seja, por exemplo, um exemplo claro de por que a população pobre também tem obesidade. Lá, há muito tempo atrás, a gente associava a obesidade com a riqueza, porque geralmente eram as pessoas que comiam mais. Hoje não. Hoje a gente consegue ter acesso a uma grande quantidade de calorias em algo relativamente barato. Pensando nesse ponto, principalmente da obesidade. A gente vive hoje uma epidemia de obesidade. Você acha que a obesidade é um dos principais fatores que talvez esteja aumentando o número não só de fatores de risco para eventos como AVC e infarto, mas também uma saúde cardiovascular como geral? Sim, né? Acho que a obesidade é um dos grandes fatores, até porque a obesidade não costuma vir sozinha, né? Com obesidade vem o que a gente chama de síndrome metabólica, né? Então, aumento de gordura visceral, aumento de colesterol, aumento de diabetes, aumento de hipertensão. Isso pode levar à apneia do sono, que aí é uma cascata, né? Agora, é muito interessante, né? Que realmente, hoje em dia, você consegue consumir 2.000 calorias numa sentada, né? Facilmente. Você vai no McDonald's, aí você pede dependendo do que você pedir, você consome 2.000 calorias, que era um negócio para você consumir durante o dia inteiro. Então, talvez, eu não sei, a sensação que dá é que não é só uma questão de preço, é uma questão de logística, né? Sim. Como que você vai pedir para uma pessoa que sai 5 da manhã de casa e volta 10 da noite? Como que você vai pedir para ela se organizar para ter um hábito alimentar mais saudável? Não é fácil, né? Pelo menos a minha sensação é que comer bem não é mais caro, né? Se for comprar legume, fruta, isso aí não é caro. Acho que é mais essa coisa da rotina que massacra mesmo a galera mais pobre, né? O próprio impacto que a gente vê, né? A vida é corrida, a gente sabe que as pessoas precisam correr, não tem tempo para parar para se alimentar. Muitas vezes as pessoas não têm nem consciência do que elas estão comendo, né? No sentido de que você falou bem, às vezes numa sentada você consome 2.000, 3.000 calorias. Sim. E a pessoa não tem essa consciência muitas vezes. Ela acha que comeu algo ali relativamente tranquilo. Pega uma salada com um molho, aquele pãozinho no meio e tudo mais. Às vezes, mesmo comendo algo relativamente saudável, ela consumiu também 1.500, 2.000 calorias. E muitos estudos mostram que a pessoa subestima demais a quantidade de calorias que ela ingere.
e superestima a quantidade de calorias que ela gasta, por exemplo, no exercício físico. Uhum. E isso acaba gerando um balanço positivo e geralmente as pessoas vão ganhar peso assim. Então é um ponto que a pessoa precisa prestar atenção também, né? Minha dúvida é onde a gente está falhando nessa educação, né? Sim. Por que é tão óbvio para o extrato mais rico? Será que devia estar passando em novela, sei lá, na TV? Porque a informação tá aí, né? Uhum. Você não precisa... Salsicha, por exemplo, né? Salsicha é uma coisa muito consumida, né? É uma bomba, né? Sim. Muito sal, muita caloria, muita gordura. É uma coisa óbvia, não sei, pra gente parece até óbvio, mas é só um exemplo aí de alimento que as pessoas comem muito, não era pra comer. Não era pra comer, e era pra estar se falando isso em algum lugar, né? Não sei se é lobby de indústria, não sei o que acontece. Também é algo misto, né? Junta, não acho que é um problema de informação, que inclusive a gente está aqui justamente para trazer informação para as pessoas, conteúdo Uhum. gratuito, de uma qualidade muito boa, mas talvez não exista ali um impacto, vamos dizer assim, mais econômico em relação a isso. As pessoas não ganham muito. Não é algo que venda, por exemplo, nem só para a empresa, mas também nem para a política em si. Porque os impactos que a gente tem de uma adoção de bons hábitos de vida, eles não vão acontecer daqui 4 anos. Uhum. Eles vão acontecer daqui 10, 15 anos. Então, não tem como associar isso a um governo, por exemplo, né? A Uhum. gente hoje em dia não tem um projeto de país, a gente tem um projeto de 4 anos para tentar se reeleger mais 4 anos. Então, esse é um grande problema também. Além, é lógico, de ser um produto relativamente barato, né? Você, poxa, 1 quilo de salsicha, 1 quilo de carne, fica difícil da pessoa às vezes Sim, pensar. sim. Mas como você bem falou, se a gente olha mesmo com critério, analisando a parte nutricional, dá para comer bem, não gastando tanto. Ou Uhum. até mesmo a mesma coisa que a gente gastaria comendo mal. Mas é o que a gente colocou. Existem dificuldades. O ambiente, ele não favorece isso. A nossa própria fisiologia não favorece o emagrecimento. O Lucas falou muito bem, né? A gente foi feito para acumular energia. A gente Uhum. não foi feito para gastar energia à toa. E como a gente consome hoje muita energia, o nosso corpo entende isso como, poxa, eu vou segurar isso. Por isso que emagrecer muitas vezes é muito difícil. E o pessoal precisa mudar o comportamento de alguma forma. Porque se o ambiente está lutando contra, se o nosso próprio corpo luta contra esse processo, é preciso vencer isso de alguma forma. E talvez as pessoas que realmente conseguem emagrecer, melhorar a sua vida, mudar o hábito de vida, são aquelas que realmente mudaram a identidade. Talvez, por exemplo, começando a atividade física, comendo melhor, talvez se relacionando melhor com as pessoas, tentando diminuir o estresse, tentando dormir melhor. E é óbvio, nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas todo mundo tem 24 horas. A gente precisa tentar fazer o melhor que a gente pode adequado à nossa realidade. Agora, Lucas, pensando em relação à população mais jovem, né? Hoje a gente vê cada vez mais crianças com sobrepeso, com obesidade, crianças desenvolvendo síndrome metabólica, crianças com diabetes mellitus, hipertensão, e, consequentemente, dá para pensar que essas crianças vão cada vez mais cedo ter eventos finais, né? AVC, infarto. Realmente dá para a gente falar que existe um aumento do número de casos de infarto, de derrame em pessoas mais jovens? Ou talvez a gente ainda não tenha vivido o tempo suficiente para poder ter visto isso? Acho que é uma soma dos dois. Acho que dá para dizer que tem aumentado, tem chegado mais no pronto-socorro, com certeza. E a gente sempre faz um... Bom, eu vou dar um passo atrás antes. Pensando em AVC, e o Armando pode falar da parte cardiológica, mas causas de AVC, né? A gente tem aterosclerose de grandes vasos, que é colesterol, placa de colesterol fechando um vasinho que devia levar sangue para o cérebro. Causas cardiovasculares, alguma arritmia, algum distúrbio de congênito cardíaco, né? Por exemplo, um forame oval patente de alto risco, né? Alta condutância. Isso vai gerar um trombinho. Vai gerar um trombinho e ele vai passar pela portinha que não deveria passar e vai parar onde não deveria parar. Exato. Temos o microvascular, né? De pequenos vasos, que é o vasinho que vai sofrendo. Uma hora ele fecha, né? Ele esclerosa, faz uma cicatriz, inflama muito e fecha. Esse é o pequeno vaso. Dos indeterminados, né? A gente tem um subgrupo específico que chama ESUS, né? Que é o embólico possivelmente embólico, mas a gente não acha a origem, então, mas parece muito embólico por várias características. E aí tem os indeterminados mesmo, que a gente nunca vai descobrir, mas que desses indeterminados, né? Ou dos sem causa muito clara aparente, a gente tem os distúrbios genéticos, distúrbios de coagulação, enfim, coisas que até a gente não descreveu ainda, né? Doenças que a gente não sabe. Porque a gente não sabe tudo na medicina, né? Seria uma pedância da nossa parte. Dito isso, né?
você pega um aterosclerose de grandes vasos e mecanismo de microvascular, isso aqui está muito relacionado a estilo de vida. Chego até a arriscar que a principal causa de cardiogênico, né, que seria a fibrilação atrial, pode ter muita relação com o estilo de vida também, cardiomegalia, né, Álcool, às vezes. álcool, apneia obstrutiva do sono. Então, olha quanta coisa acontece por conta de um estilo de vida. Aí se você pega, fazendo um raciocínio bem simples aqui, talvez presunçoso da minha parte. Crianças que vão se alimentando mal ao longo da vida, tendo menos tempo de brincar no parque ou brincar na escolinha, ficando mais tempo sentado assistindo um YouTube, consumindo seu tempo parado, Sim. digamos assim. Invariavelmente, a longo prazo, essas pessoas vão desenvolver um corpo mais parado. E nisso tem acúmulo de colesterol, né, acúmulo de sedentarismo, dormindo mal. Essa bomba, né, que vai gerar a síndrome metabólica que o Armando falou, né, vai chegar antes do que chegou para as gerações anteriores. Então, de se imaginar que aos 30, 40 anos você já tem amigos, né, a gente já tem amigos que estão hipertensos, Sim. que estão precisando tomar remédio para colesterol. Então, está chegando. Eu acho que sim, a tendência é que as coisas se antecipem. Eu acho que sim. E chega a ser meio catastrófico, assim, num ponto de vista de me lembrar até do filme Wall-E, né? Não sou propagandista aqui da Pixar, mas no fim do filme, então, os caras não conseguem andar de tanto que eles consomem a tecnologia por tela. Enfim, a gente está vivendo uma coisa que está indo por esse caminho, né? Tem sempre um local que tenta puxar para um hábito saudável, né? Por exemplo, esse podcast aqui, acho uma iniciativa excelente, que tenta trazer um conhecimento de qualidade que muitos locais não levam, né? E até vendem coisas falsas aí da pílula milagrosa, enfim. Não tem milagre, gente. O milagre é você viver uma vida mais saudável, você parar de viver o mundo digital e começar a viver um pouco mais o mundo real. Então, sim, a tendência é que as coisas se antecipem, na minha opinião. Perfeito. Bom, se você tem gostado das informações, como o Lucas colocou, tem achado interessante, por exemplo, criou em você uma perspectiva de talvez ver como é que a sua vida está funcionando, se ela realmente está caótica, por favor, se inscreva aqui no canal, não só para não perder os próximos passos, mas também para poder fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e a gente consiga espalhar saúde para a população e talvez, com prevenção, diminuir de forma substancial o número de casos de AVC e de infarto. Mas, Armando, até aproveitando o que o Lucas colocou, e na parte mais cardiológica, a gente tem essas mesmas origens dos eventos, os fatores de risco também são parecidos, como é que funciona? Acho que é mais ou menos parecido. Agora, tem algumas coisas que fascinam assim na prática clínica, que tem pessoas que fazem tudo errado e chegam aos 90 anos e nada aconteceu. Perfeito. Né? Tem pessoas que fazem tudo certo e tem um evento cedo. Isso, a gente tem uma grande carga genética, né, nos eventos cardiovasculares, sem dúvida alguma. Isso não dá para mudar. Mas tem muita coisa que dá para mudar. E é isso que a gente tem que... Na nossa prática clínica, é nisso que a gente foca, né? Obesidade, colesterol, diabetes, hipertensão, sedentarismo. Travei aqui. E outras coisas. Não, a gente colocou, né? Sono, por exemplo. Sim, uma coisa que a sim. gente não colocou aqui, e até juntando um pouco da parte de pessoas mais jovens, né? O próprio tabagismo em si, né? Sim, A gente sim. viu que, talvez, a gente meteu um pau um pouco aqui em governo, mas talvez uma das grandes iniciativas que a gente tenha ali em relação à saúde tenha sido a campanha contra o tabagismo. Realmente diminuiu de forma substancial ao longo dos anos. Só que a gente vê um movimento hoje em dia de adolescentes, jovens, consumindo cada vez mais, por exemplo, vape. Sim. Ou até mesmo drogas, cannabis, entre outras. Achando que talvez seja melhor para a saúde usar isso do que fazer uso do cigarro. E a gente sabe que todos eles têm os efeitos colaterais, não só falando das drogas, por exemplo, talvez muitas vezes até psiquiátricos, mas falando do vape, o calor, a fumaça, entre outros que são que a gente sabe que também são cancerígenos e vão causar problemas. Como é que você vê essa epidemia hoje do uso desses vapes e como é que isso pode estar influenciando também em problemas em pacientes mais jovens? O vape ele é tão ruim quanto o cigarro comum, se não pior, né? Eu não sei em que ponto assim que a indústria acertou de fazer uma propaganda tão
tão eficiente assim, né? A ponto de mesmo jovens médicos, né, fumarem, né? A gente vê isso, né? Sim. Vão colher os frutos disso com certeza, né? É nicotina, isso vai entrar na conta, em algum momento a conta disso vai chegar, né? Eu acho que isso não, para mim não é um problema pequeno, é um problema de saúde pública, né? O uso do vape. Então, com certeza, não usem vape, se vocês estão pensando nisso. Exato. Talvez uma das coisas que eles fizeram melhor ali foi tirar algumas coisas ruins relacionadas ao tabagismo, né? O cheiro, por exemplo. O cara vai lá e coloca um cheiro agradável. Sim, Isso diminui a barreira, né? A pessoa praticamente pode fumar em qualquer lugar. sim. O cigarro a gente já tinha que não poderia. A própria programa, assim, é bonito, é fácil, você pode usar em qualquer lugar. Isso acaba chamando a atenção das pessoas. E mesmo assim a gente já sabe os problemas que o tabagismo causa, e não só relacionados ao cigarro, mas também a qualquer tipo de substância que você vai inalar. Inclusive, quem trabalha em fábricas, trabalhava com amianto, entre outras coisas, também tinha problemas. Sim. Então, a gente consegue meio que relacionar isso. Mas pensando, Lucas, um pouco naquelas pessoas que talvez, a gente citou um ponto aqui sobre a epidemia de obesidade, mas aquelas pessoas que têm hoje em dia sobrepeso ou têm obesidade, mas ainda não desenvolveram, talvez, alterações naqueles fatores de risco que a gente falou. Ainda não tem uma síndrome metabólica estabelecida, ainda não são hipertensos, não são diabéticos, têm um colesterol mais ou menos controlado. Essas pessoas, elas estão livres do risco de desenvolver uma doença como um infarto ou AVC? Ou, na verdade, elas só não tiveram tempo suficiente para encontrar esses problemas? Sempre perguntas polêmicas. Lógico. Caramba, difícil. Né, não estão livres. Claramente não estão livres, né? É um construto isso, então as coisas vão se somando, né? De fato, não estar no mesmo nível que o pior não quer dizer que você está num nível bom. Então, Perfeito. tá num sobrepeso, tá vivendo aí oportunidade de trabalho, eu vou aqui trabalhar, fazer 2 cargos pelo preço de um, você vai acumulando funções. É um tipo de movimento que vai chegar uma hora a sua obesidade, seu sedentarismo mais intenso, sua carga de estresse, seu sono. E então não estão livres, na minha opinião. Bom, eu até compartilhei com vocês que saiu esse ano um artigo muito interessante na Stroke, que é uma revista renomada em AVC, talvez a maior do mundo, falando sobre os 50 anos de avaliando fatores de risco para AVC e mudanças em conduta. E a gente tem algumas fases, né? A primeira fase foi lá dos anos 70 para cá, que foi o controle de pressão e o controle de fibrilação atrial, né? Que é um problema cardiológico e um problema que a longo prazo daria uma questão microvascular, né? Então, a hipertensão arterial. Você fala, puxa, controlar a pressão já é uma coisa boa. Não isentou eles do risco, mas caiu muito a quantidade de AVC. Nos anos 90, assim, quando criaram as estatinas, né, que foi o grande boom, né? Então, a simvastatina, mais recentemente rosuvastatina, atorvastatina, PCSK9, inibidor, isso baixou mais ainda, que a gente mexe no mecanismo de aterosclerose de grandes vasos. Então, a gente está mexendo em vários mecanismos. Mas, de novo, apesar de mudar, ser um breakthrough, a gente está correndo atrás do prejuízo. Já desenvolveu a hipertensão, já desenvolveu o problema de colesterol. Claro que esses medicamentos têm mudado essa situação, mas às vezes não de forma tão eficaz quanto prevenir todo mundo de ter isso. E agora a gente está vivendo uma terceira etapa, que eu acho que a gente vai discutir um pouco isso aqui, mas que são as questões que têm se observado muito de sono. Então, dormir bem, dormir mais de 6 horas, tá? Dormir menos de 6 horas aumenta o risco para um evento cardiovascular, cardiovascular, vou dizer, ou cérebrovascular. A apneia do sono aumenta esse risco. Então, essas pessoas que estão aí no sobrepeso, estão começando a ficar sedentárias, ainda não chegaram naquele nível, elas podem estar desenvolvendo isso. E o surgimento dos medicamentos mais recentes injetáveis para emagrecimento, né? Então, a tirzepatida, eu esqueci o nome não comercial, semaglutida, né? Mas então, Mounjaro, Ozempic, esses medicamentos têm
mudado muita coisa. E, pô, você tem um medicamento que está reduzindo peso, está reduzindo descompensação de diabetes. Com peso menor, a pessoa tem uma tendência a dormir melhor, porque teoricamente, inclusive saiu ano passado e esse ano aprovou pela Anvisa o tirzepatide monjaro aprovado para tratamento de apneia do sono. Sim. Então você tem um medicamento aí que é muito bom para vários fatores de risco. Não quer dizer que ele não tenha seus riscos de seu uso e claro que usar só ele não é um milagre, né? Então, vou chover aqui no molhado. Apesar da gente desenvolver isso e ter essas mudanças de medicações que podem fazer com que a gente tenha uma maior sobrevida e corra atrás do prejuízo, a gente ainda está atrás do prejuízo. Então, enquanto não houver uma reeducação de estilo de vida, não adianta. A gente vai continuar aumentando apesar de, né, de ter esses medicamentos, né? Então, de novo, prevenção é o ideal. E hoje, né, tem se ficado mais... vou até pedir uma ajuda do Armando nisso. Tem se ficado mais comum e mais acessível o uso de relógios digitais. Uhum. E muitos desses relógios, por pior ou por não validados que sejam, eles fazem uma medida de um eletrocardiograma, fazem uma medida de qualidade de sono. E algumas pessoas observam isso, né? E isso pode ser que daqui a uns 20, 30 anos que esse artigo traz, que é a função da inteligência artificial, talvez isso melhore muito a prevenção. E assim como o Armando falou lá no começo, o ideal é prevenir e tentar fazer com que essa prevenção chegue a todo mundo, né? Não só uma parcela muito específica da população, que seria a parcela mais rica. Mas eu não sei, o que você acha desses relógios com parte da fibrilação atrial, Holter, etc. Eu vou até fazer um comentário antes. A gente, por muitos anos, a gente entendia que a pessoa com doença cardiovascular era a pessoa que tinha um AVC e tinha um infarto. Perfeito. Ou seja, 50%, até 50% dos pacientes tinham um diagnóstico de doença cardiovascular num evento que eventualmente é um evento catastrófico, né? Um AVC ou infarto. Eu acho que com as ferramentas que a gente adquiriu mais recentemente, a gente começou a, por exemplo, achar uma plaquinha de gordura em pessoas como nós, na nossa idade, né? Então a pessoa na casa dos 30 anos não infartou, não sente nada. E aí surgiu, aliás, é um debate até bem atual. Você tem uma plaquinha de gordura aí na sua artéria. Você tem doença ou não tem doença? Perfeito. Né? Score de cálcio, algumas coisas que ajudam. Você tem, porque você nunca sentiu nada, né? Inicialmente, a tendência era encarar isso como não sendo uma doença, ou como sendo uma doença subclínica, que sabe-se lá, na prática, qual que é o valor disso. Mas hoje em dia existe uma tendência em a gente tratar isso como se fosse uma doença. Afinal de contas, é a aterosclerose, né? Então, partindo da pergunta que você fez para ele, sobre as pessoas aí na faixa dos 20, 30 anos que já estão aí acumulando fatores de risco, a doença é muito traiçoeira. Porque ela está com 20, 30 anos, não sentiu nada até agora e pode ser que ela sinta a primeira coisa aos 35 anos com infarto. Perfeito. Então, hoje em dia, no mundo onde há mais recurso, para um paciente desse, se você não consegue mobilizá-lo a gerar uma mudança de estilo de vida, às vezes a gente até usa de exames, você usa uma ultrassom de carótidas, ultrassom de abdômen ou uma angiotomografia de coronárias, eventualmente você acha uma plaquinha, opa, o paciente fala, epa, peraí, mudou, né? Porque o paciente, ele para de se ver como uma pessoa sem doença, entende que ele já tem, por exemplo, uma plaquinha de gordura em algum lugar, opa, vou mudar. Então, a doença cardiovascular ela é muito traiçoeira, né? Porque realmente não dá sintoma. Sobre os relógios, eu acho que ele é um conhecimento em construção, né? Sim. A gente tem bastante estudo para isso em arritmias. A gente sabe que aumenta a taxa de detecção de arritmia, o que pode ser muito, muito conveniente, né? Porque a arritmia não é incomum, a pessoa sente arritmia, vai para o hospital, passou. Exato. Aí, cara, fica anos nessa e nunca consegue flagrar uma arritmia. Então, acho que a grande virtude do relógio hoje é você dar nome a uma arritmia que a pessoa ainda não descobriu. Agora, se isso vai mudar desfecho, ainda não consigo te responder. Exato. Mas, e mais uma vez, para mim, um exemplo de uma tecnologia
que os estratos mais ricos da população Sim. podem usar com facilidade, mas para a galera mais simples é mais difícil, né? Perfeito. E é até interessante o que você falou, né, Lucas? Porque causa um efeito também que acaba puxando os hábitos de saúde que sejam bons ao longo do tempo, né? Se a pessoa tá olhando no relógio, ela consegue ver o sono dela, ela consegue ver os batimentos, consegue ver alterações relacionadas aos padrões dela de fatores cardiovasculares, ela talvez tenha quase que um efeito Hawthorne, né? Que tá sendo observada por ela mesma e, poxa, eu vou começar a ter um hábito melhor. Já que eu tô vendo aqui, vamos tentar fazer um exercício físico para eu melhorar isso? Pô, já que eu tô fazendo exercício físico, deixa eu me alimentar melhor também. Isso vai gerando uma corrente ali, um círculo virtuoso, no caso, para melhorar a saúde como um todo. Mas lógico, a pessoa precisa tomar cuidado, porque hoje em dia não dá para se fazer tudo pelo relógio. Isso é vendido muitas vezes Sim. com alguns aplicativos que falam que vão melhorar a vida da pessoa. E, na verdade, como vocês bem falaram, está em validação. A gente precisa entender, mas é um grande passo, talvez uma próxima evolução. Mas o Armando falou muito bem, você citou sobre os medicamentos, eu vou fazer depois uma pergunta mais capciosa para você também em relação a isso. Mas eu queria aproveitar essa ideia, muitas vezes relacionada talvez ao sobrepeso e obesidade, de que existe a obesidade saudável, né? Isso foi muitas vezes colocado, talvez ali porque durante um bom tempo nós combatemos as pessoas obesas e não a obesidade como um todo. E hoje a gente já entende que a obesidade é uma doença crônica, tem ali alterações fisiológicas que dificultam a vida da pessoa, então ela não é culpada pelo processo em si, mas a obesidade em algum momento vai gerar alterações, principalmente nesses fatores cardiovasculares, que vão levar o paciente a um infarto, a um AVC lá ao longo do tempo. E a pessoa talvez justifique essa ausência desses fatores intermediários para falar que está saudável. Só que a gente sabe, você falou bem, né, Armando, que uma doença crônica ela não acontece de uma hora para outra. A pessoa não infartou de uma hora para outra, não teve um AVC de uma hora para outra. Ela tem uma doença que começou há talvez 20, 30 anos e que culminou no evento, que pode ser muitas vezes ali fatal para a pessoa ou, no mínimo, diminuir demais a qualidade de vida dela. Pensando nesse ponto, a síndrome metabólica talvez seja hoje um dos fatores primordiais para o desenvolvimento dessas doenças no longo prazo? Acho que com certeza, né? De novo, né? Hoje a gente entende que não mais o paciente de 20 anos que é obeso, ele já começou a doença, né? Uhum. O grande problema é que a gente não consegue medir isso, né? Eu não consigo mostrar assim, você já tem doença. Porque a coisa ali ela é microscópica, né? Perfeito. A inflamação, deposição de estrias de gordura nas artérias. Então, a pessoa lá com obesidade aos 20, 30 anos, ela tem que entender, se ela viver com obesidade 30 anos, ela está expondo o corpo dela a 30 anos de inflamação. E ainda que ela não sinta nada, a coisa está acontecendo, né? Uhum. A coisa está acontecendo. Agora, a vida é tão capciosa, né, que a gente vê pessoas aí que chegam aos 80 anos e nada aconteceu, e não teve infarto, não teve AVC, chegou aos 80 anos fumando, aos 90 anos fumando. Vou fugir um pouquinho da sua pergunta, mas acho que em breve a gente vai saber responder isso, assim, baseado em análise genética, qual pessoa... Não que qual pessoa pode fumar, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você fazer uma análise genética e falar assim, você tem uma genética que, se você fumar, a chance de você ter algum evento nos 40 anos é X. Se você se expuser a, sei lá, açúcar, álcool, a chance de você ter um infarto com 40 anos é XY. Eu acho que a gente vai chegar nesse nível de conhecimento. Enquanto a gente não chegar lá, a nossa terapia é de médias, né? Perfeito. Então, Exatamente. um paciente aos 20, 30 anos que vai acumulando obesidade, ele vai entrar no ciclo vicioso do que a gente chama até hoje, é um nome um pouco técnico, síndrome cardiorrenal metabólica, né? Que é o paciente que ele vai desenvolver hipertensão, acúmulo de gordura visceral, aumento de LDL, aumento de triglicéridos, apneia do sono. Isso a longo prazo vai gerar lesões microvasculares, que vai levar a doença renal crônica, inflamação, uma coisa vai piorando a outra. Perfeito. É um contínuo em si. É um né? contínuo. Pode falar. Você falou bem, talvez, desse viés do sobrevivente que a gente vê hoje, né? Pessoas que fumaram a vida inteira, não tiveram câncer e morreram com 90 anos. Uhum. E a gente sabe que, como você bem falou, talvez em algum momento a gente consiga estabelecer, olha, você tem um risco X se exposto ao fator tal.
Agora, obviamente, se ela não se expor ao fator lá, o risco vai ser menor ainda. Então, quer dizer, não tem benefício relacionado a isso. Só que as pessoas acabam interpretando que, poxa, se ele conseguiu, eu também consigo. Só que o problema é que a gente não pode se colocar naquele ponto. A gente vive como média também. Não dá pra eu achar que eu sou superior geneticamente em qualquer fator. E, logicamente, mesmo que eu fosse, se eu não me expor àquele fator, meu risco é ainda menor. Então, o pessoal tem que tomar esse cuidado. Mas, realmente, o avanço da genética talvez seja um outro passo também importante pra gente, talvez, estimar melhor o risco da pessoa. E é exatamente isso que eu queria falar na próxima pergunta, que é em relação ao risco cardiovascular. A gente já falou aqui várias vezes sobre isso, mas explicando para o pessoal o que é o risco cardiovascular. E até um pouquinho mais, fazendo uma provocação, esses riscos cardiovasculares, eles estimam a doença em quanto tempo? Será que talvez as calculadoras precisariam ser atualizadas para a gente pensar num risco daqui 20, 30 anos, para talvez fazer uma intervenção mais precoce? Olha, corrija-me se eu estiver errado, mas se eu não me engano, o ASCVD é 10 anos. 10 anos. 10 anos de risco cardiovascular, ele até bota uma análise de subgrupo de um risco em 5 anos também, mas é validado para 10 anos. Então, a gente ainda bota o risco de ter um evento em 10 anos como algo que motive. E aí, para você introduzir, e eu já estou um pouco mais desatualizado nesse conceito, que aí fica mais para o pessoal da cardiologia e da clínica geral. Mas para introdução de estatina tem um valor de, não sei se 2,5% ou 5% em 10 anos, né? Para você considerar a introdução de um medicamento. Mas é um risco estimado. Em 10 anos, cara, é muita coisa também, né? Mas eu acho também que, assim, Jorge, e quem tá assistindo, né? O problema das nossas validações, que enquanto a gente não tem essa questão genética mirabolante, incrível, que talvez venha com a inteligência artificial daqui a alguns anos, é que nossos estudos são populacionais. E a gente pega pessoas, a gente tenta filtrar um perfil semelhante, mas ninguém é igual a ninguém. Né? Por isso que hoje se fala muito da medicina centrada no indivíduo, né? Focada naquela pessoa, né? Usando o conhecimento de uma medicina populacional, mas tem que tentar priorizar aquela pessoa, né? Então, isso abre portas tanto para uma medicina mais bem feita, quanto também para uma medicina bem mal feita. Que aí fala que se eu dosar tal coisa em você e repuser tal substância, você vai ficar bem e tomar esse soro, né? Abre muita porta, né? Isso, e as pessoas têm se autorizado a ouvir isso também, né? A gente escuta, a gente também vai atrás daquilo que a gente quer ouvir também. Né? Então, acho que tem a meia-culpa do paciente, a meia-culpa do pessoal de saúde, que tem uma tendência a fazer uma parte de sacanagem, né? Mas sim, as calculadoras são para riscos em 10 anos, né? Então é uma coisa muito prolongada, né? Mas ok, podia ser uma coisa maior, né? Mas a gente não tem nada que valide isso, né? Como que eu vou garantir que você fumar por 5 anos hoje vai te aumentar o risco de ter um AVC em 35 anos? Não consigo dizer isso, porque eu não consigo fazer essa relação direta. Perfeito. Né? A gente sabe que aumenta, né? Mas eu não consigo fazer essa relação direta, infelizmente. Que é uma coisa que a gente pensa, né? Porque imagina, se eu tenho hoje pessoas com 30 anos, com hipertensão, diabetes, na verdade 25 anos, vamos supor, com fatores de risco claros para uma doença cardiovascular, se eu colocar ele num score, talvez, em 10 anos, não dê tanta coisa. Mas em 20, 25, é bem provável que ele vá desenvolver algum tipo. E aí eu não começo, talvez, uma medicação que seja benéfica para esse paciente agora, porque a calculadora de risco não deu um risco tão alto. E é exatamente o que você falou, né? Usar a evidência científica adequada àquele paciente para ter a melhor conduta possível. É isso que é a medicina bem feita, né? Exatamente. Diferente da pessoa que não usa nenhuma evidência científica direcionada para a pessoa para tentar ter algum benefício. Mas isso é uma coisa que a gente precisa pensar também, né, irmão? Eu acho que esse é o dilema do cardiologista na prática clínica, né? A gente está no consultório, chega um paciente que não sente nada, e aí você tem que ter tipo uma bola de cristal para prever qual a chance do cara infartar no futuro, né? Existe um feeling, obviamente existe um feeling baseado na história pessoal, na história familiar, mas tem os scores de risco, né? No Brasil, a gente não tem nenhum score de risco de população brasileira. A gente pega scores de outros países, geralmente Europa e Estados Unidos, mas não é a nossa população. A gente tem uma diretriz mais recente agora desse ano de prevenção e que propôs um novo score. Tem um score agora que chama Prevent, que é um score americano,
que ele prevê... Tem duas grandes novidades. A primeira é que ele incluiu pacientes de até 30 anos que não tinha antes. Até pensando um pouco nisso, né? Que a gente vê pessoas de 30, 40 anos infartando. Então, a gente está falhando na prevenção, certamente. Sim. E a outra coisa é que ela também estima o risco em 30 anos. Então, não mais em 10, mas 10 a 30 anos, né? Ainda assim, né? A gente vai lá, estima o risco... quais intervenções? Eu acho que o risco em si não é a coisa mais importante, mas eu acho que o interessante é que quais intervenções dá para fazer. Então, hoje, basicamente, as intervenções que esse score de risco acaba gerando é você prescrever ou não estatina e ser intenso ou não no controle de fatores de risco. Então, vou te dar um exemplo. Chega um paciente com 30 anos, com sobrepeso, e aí, se você dosa os exames, o paciente não sente nada. Você dosa lá, vem um LDL de 200. Isso, por si só, já é um paciente de alto risco cardiovascular. Então, um paciente que não sente nada, que passaria batido e poderia, tá? Ter um infarto ali na faixa dos 45 anos, se o paciente chega com LDL de 200, para o cardiologista opa, rapaz, vamos com tudo. Então, estatina de alta potência, atividade física, perda de peso, cara, você não pode vacilar, né? Você não pode vacilar. Então, eu acho que aí tá a utilidade dos scores de risco, né? Mas entenda que ainda assim, mesmo a gente fazendo isso, como o paciente não sente nada... E a gente estava conversando disso aqui antes, é um número, né? Sim. Se você é um paciente, seu número é esse aqui. Nem sempre a gente consegue convencer o paciente. A aderência é baixa, né? Isso é um problema, porque eu não sei vocês, na minha prática clínica, a coisa mais difícil que tem, até na minha prática, na minha vida, é mudança, né? Sim. Você mudar, para mim é tipo... Isso sim é um milagre, né? Eu adoro essas histórias, essas reportagens que aparecem na UOL. Não sei quem perde 100 quilos. Aí eu sempre abro para ler essas notícias para ver o que levou a pessoa a perder, né? Tristemente, geralmente alguma tragédia, né? Perfeito. Então a pessoa perdeu um parente ou teve algum trauma. Geralmente é uma pancada que faz a pessoa mudar a chavinha. A gente tenta no consultório gerar isso de alguma maneira, mas é muito pessoal, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. E é um objetivo de longo prazo também, né? Antes de fazer uma colocação, eu queria só te trazer um conteúdo também que cada vez mais tem sido discutido, que também tem relação com o que você falou, que é o tempo de exposição ao fator de risco. A própria LDL em si. Existe gente que hoje ainda fala que o LDL não é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, placa de ateroma, entre outras coisas. Só que o conceito hoje em dia está muito mais relacionado ao tempo de vida exposto a um LDL alto do que necessariamente um valor simples, né, ali colocado. Porque muita gente acha que as coisas acontecem, como a gente já falou, de uma hora para outra. Não, é uma sequência de eventos. Isso tem sido cada vez mais utilizado na cardiologia. O cara com fator de risco jovem, cara, vamos atuar primeiro nesse fator de risco para evitar que essa doença progrida ao longo do tempo. É assim que a coisa tem funcionado? Acho que até tem alguns autores que propõem você usar o conceito de colesterol ano, né? Então, não só qual a taxa de colesterol, mas por quantos anos a pessoa se expôs a esse colesterol. A ponto de... Tem, por exemplo, o Eugene Braunwald, que é o pai da cardiologia moderna. Tem um artigo dele, acho que uns 2, 3 anos atrás, que ele dá a ideia de, num futuro não distante, a gente usar a vacina para colesterol, que já existe, né? A inclisiran é uma injeção semestral que tem um efeito absurdo na queda do LDL. Se em algum momento isso for economicamente viável, né, porque hoje em dia ainda é muito cara a injeção, talvez faça sentido, pensando nesse racional, a gente já introduzir terapia hipolipemiante muito precocemente, tá? Não estou falando para quem está ouvindo aí sair correndo e... Não, calma. A gente está falando tudo aqui de uma questão bem preventiva, não é nada de urgente. Mas sim, com certeza, um paciente que se expõe a um colesterol de 150, um LDL, por exemplo, né?
um LDL de 150 por 30 anos é diferente de um paciente que se expôs a um LDL de 80 por 30 anos. Isso não é o que eu acho da minha cabeça. Isso tem evidência de sobra que mostra a correlação entre nível de LDL e evento cardiovascular. Então, Perfeito. acho que o futuro aponta para isso, sim. Perfeito. E recuperando um pouquinho do que você falou em relação às pessoas que conseguem fazer mudanças assim importantes, realmente mudar é alguma coisa muito difícil. Muitas vezes o resultado das mudanças acontece só no longo prazo, então a gente dificilmente tem benefícios a curto prazo, ainda que a gente vá discutir alguns deles aqui. Mas até mais do que isso, muitas pessoas precisam de um evento catastrófico, ou ali com a própria pessoa, com um familiar, com um amigo, para poder mudar de vida. Ou seja, ela acha um propósito maior relacionado àquilo. Você falou muito bem, às vezes, sei lá, um irmão infartou com uma idade muito jovem. Poxa, preciso mudar alguma coisa. Poxa, eu tive um evento aqui, tive um AIT, tive uma angina. Poxa, eu preciso mudar para poder não desenvolver. Mas o ideal é que as pessoas consigam mudar antes, ou até mesmo não desenvolvam aquele problema de saúde. Não cheguem a se tornar hipertensas, não cheguem a ter síndrome metabólica, entre outros. Pensando nisso, Lucas, já que a genética a gente não consegue mudar, quais seriam os fatores de risco mais modificáveis que a gente pode colocar para as pessoas que querem evitar um infarto e um AVC ao longo do tempo? Perfeito. Sedentarismo então, atividade física. Sempre bota, né? De 150 minutos por semana, atividade física moderada, né? Eu gosto sempre de falar no consultório para os pacientes que o que você conseguir ir incrementando já é um lucro. Perfeito. Né? Para não ficar também... Porque é nessa mesma situação de falar, daqui a 15 anos você vai ter um infarto. 15 anos é muito tempo, né? Aí a pessoa deixa, então daqui a 10 eu vejo. Né? Já que eu tenho 15, daqui a 10 eu vejo. Aí que, sair do zero para fazer 150 minutos de atividade moderada, não vai fazer. Não. Vai começar uma semana, na segunda já desistiu. Então, devagarzinho, vai incrementando. Nessa semana faz 10 minutos, na outra mais 10. De repente você vai ver a pessoa tá fazendo todo dia, se ela conseguir. Então, sedentarismo, e tem que ter uma forma certa de falar, né? Acho que é tudo comunicação. A gente não pode ser muito impositivo hoje em dia. Ninguém quer nada muito impositivo. A não ser que seja uma pílula mágica, mas ninguém quer nada muito impositivo hoje em dia. Que é uma questão, enfim, da saúde como geral, né? Sim. Bom, então sedentarismo, dormir, gente, tem que dormir bem. Tem que dormir bem. Mais de 6 horas, tá? Estudado que menos 6 horas aumenta o risco de AVC. Tá? Menos 6 horas de sono por dia a longo prazo aumenta o risco de AVC. E o sono tem que ser de qualidade. Gente, dormir, consumindo álcool, consumindo zolpidem, consumindo benzodiazepínico, o seu sono, apesar de você dormir, não é um sono de qualidade. Não passa pelas etapas necessárias do sono, não tira os metabólicos prejudiciais ao neurônio da forma como deveria. A própria apneia acaba influenciando. A apneia, o cara tem vários microdespertares à noite, então ele não dorme. Ele passa a noite acordado sem ter consciência que ele está acordado. Né? E aí vai ficar com sono de dia, ficar estressado, vai aumentar a pressão. Uma das principais causas de hipertensão secundária, né? É a apneia do sono. Então, dormir bem. Sedentarismo, então tem que ter uma prática mais saudável de atividade física. A alimentação, não dá para dizer que não, a gente já falou muito aqui, bateu nessa tecla. É muito mais difícil planejar a alimentação do que comer a coisa saudável, né? Então, de fato, não vou ser hipócrita também, que é muito mais fácil eu ir pedir um iFood de qualquer coisa que venha do que eu ir lá e preparar o meu legume, meu arroz, meu feijão, mesmo sabendo que aquilo é melhor. Eu sei o que botaram, qual que é o ingrediente que usaram, mas na correria às vezes a gente não consegue. Então, se conseguir minimizar já que não tem jeito, vai comprar um iFood, vai comprar uma marmita, saiba de onde você está comprando, vê, né, o tipo de óleo que eles usam. Tenta minimizar esses riscos, né? Não vai acordar de manhã e comer um salgado que está desde ontem na porta do bar, né? Tenta comprar um cereal, sei lá, qualquer coisa rápida, um iogurte que seja. Então a alimentação faz toda a diferença. E minimizar ao máximo o consumo de álcool e tabagismo. Tem esse mesmo estudo que o Armando falou sobre colesterol a longo prazo, né? Colesterol ano. A gente fala em maços ano em cigarro, que tem o mesmo raciocínio, né? Às vezes a pessoa fumou muito, sei lá, 3 maços em um ano. Às vezes
é tão prejudicial quanto uma pessoa que fumou 2 cigarrinhos por 30 anos, Sim. entendeu? Ah, mas eu fumo só 2 cigarros. Não, é o tempo de exposição que você tá ao negócio, à substância. Então, evitar tabagismo, evitar álcool em excesso, né? Então, acho que de fato, é difícil mudar nosso estilo de vida, né? Mas tem que ser o norte. Então, esses são os principais fatores de risco que a gente consegue identificar. Pensando aí, Armando, já em fatores mais associados a condições, hipertensão, diabetes, ou para o paciente com síndrome metabólica, paciente com sobrepeso ou obesidade, o que a gente consegue atuar hoje que talvez diminua a chance da pessoa desenvolver um evento lá na frente? Acho que só complemento aqui, cessação de tabagismo, sem dúvida, assim, top one prioridades, né? Tabagismo associado a 5 vezes mais evento cardiovascular, então prioridade máxima com certeza. Não só isso, né? Entre outros vários Entre problemas outros, associados, né? A gente puxa a sardinha que- pro nosso lado, mas... Acho que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, né, para controle de hipertensão, controle de diabetes, controle de colesterol. Acho que seriam basicamente aí as 3 condições que vão geralmente precisar de intervenção medicamentosa, geralmente, né? E são 3 condições traiçoeiras porque não dá sintoma, né? Sim. Tá, não tô sentindo nada, então de boa? Não, né? Todo mundo a partir dos 20 anos tem que ter uma dosagem periódica aí de pressão, colesterol e diabetes, porque são doenças silenciosas e você pode não estar sentindo nada e está acontecendo alguma coisa aí no seu corpo, que de novo não vai te matar em 2 a 3 anos, mas daqui 15 a 20 anos pode ter feito um estrago e você só descobrir a hora que já está tudo destruído, né? Então acho que essas são as principais intervenções de consultório. E, de novo, eu queria fazer um comentário aqui sobre o que você falou da atividade física. Como é difícil, é fácil propor, né? Mas como é difícil gerar mudança. Às vezes eu já peguei paciente e falei assim, você tem que fazer atividade física. Ele falou, doutor, que horas? Eu falei, como é se fosse, minha rotina, eu saio de casa às 6 da manhã, começo a trabalhar às 7, volto, sei lá, 8, 9 horas da noite, tenho que arrumar meu filho, arrumar a casa, não sei o que. Eu falei, realmente, aí fica difícil. Eu não vou falar pra esse cara virar o Messi do CrossFit, né? Não vai dar certo. E aí, nessas horas, sei lá, a gente fala, você tem escada no prédio que você trabalha? Sobe só de escada. Ou tenta subir, sei lá, X andares por dia. Porque a gente sabe também que você não precisa parar, passar o dia sentado e pegar 1 hora e ficar correndo lá. Não, talvez dê pra você ir distribuindo isso durante o dia, né? Se a pessoa subir 20 lances de escada no dia, ela já fez muito mais do que a média da população, né? Então... Mais do que a pessoa que andou por 1 hora. Sim. Subir escada é extremamente eficiente. A gente já viu, né, que o gasto energético da pessoa como um todo, ele tem alguns critérios. Talvez a taxa metabólica basal, que é a maior delas, que são as funções vitais da pessoa, coração batendo e tudo mais. Tem a parte relacionada ao efeito térmico do alimento. A própria digestão do alimento gera um pouquinho de calorias ali gastas, mas isso é muito pequeno também. E tem o exercício físico, né, que aí vem o exercício físico direcionado, que seria sair correndo, ir na academia, jogar bola ou alguma coisa do tipo. E o NEAT, que é esse exercício, atividade física não exercício, não direcionado, que acaba sendo bem maior do que o exercício físico. Então, às vezes, a pessoa que tem um NEAT maior, sobe a escada em vez de pegar o elevador, que se movimenta durante o dia, que vai no banheiro mais vezes, que vai buscar água na cozinha para poder fazer as coisas, que normalmente anda na rua ao invés de pegar um aplicativo, é a pessoa que vai gastar muito mais energia do que o cara que foi 1 hora fazer esteira. Sim. E geralmente esse cara que foi lá 1 hora fazer esteira, ele vai compensar esse aumento do gasto de calorias, diminuindo o NEAT dele e consumindo mais calorias. E aí acaba sendo uma dificuldade, que é essa compensação do exercício em cima das calorias. Então o pessoal tem que tomar cuidado também em relação a isso, né? Perfeito. Bom, e pensando ali, Lucas, sendo essa a grande dificuldade das pessoas de adotar bons hábitos de vida, vamos falar também do próprio emagrecimento, né? A gente citou aqui o sobrepeso e a obesidade como um dos principais fatores de risco associados aos eventos cardiovasculares, não só eles, mas também vários eventos ali intermediários, como pressão alta, diabetes, entre outros. E a gente sabe que realmente emagrecer é um processo difícil, né? Inclusive, aqui a gente chama uma característica de temperança, né? Que é um dos princípios cardinais de Aristóteles, que dizia que a gente precisa desenvolver a nossa razão a ponto da gente conseguir vencer as nossas inclinações corporais e os nossos desejos. E talvez esse seja o ponto que falta para as pessoas fazerem algum hábito de vida importante. Talvez ter um propósito maior,
poxa, eu só quero perder peso para ficar mais bonita, eu só quero melhorar minha saúde porque eu quero diminuir o colesterol, ou não, eu quero viver mais, quero ter mais tempo para brincar com os meus filhos, eu quero fazer alguma coisa relevante na vida. Talvez esse seja o ponto inicial. Só que é difícil, é penoso e não existe uma fórmula mágica. Então talvez para isso a gente precise de apoio. Então, se o pessoal de casa, por exemplo, tem convivido com obesidade, com sobrepeso e quer aprender a como desenvolver, a treinar sua temperança, que não é uma característica que nasce com a gente, ela é desenvolvida ao longo do tempo, eu convido vocês a participarem do nosso trial de 2 semanas aqui do produto da Altilive, que é o Pacto Altilive. Você pode preencher o nosso formulário de clareza, que vai estar aqui fixado na nossa descrição, saber como a sua vida caótica pode estar influenciando no seu sobrepeso, e inclusive como a sua relação com a comida está hoje. E depois desse formulário, você pode ter a oportunidade de aproveitar 2 semanas de forma gratuita do nosso Pacto Altilive e ver como isso pode impactar de forma positiva na sua saúde. Mas pensando inclusive nisso, você falou lá atrás que os medicamentos hoje em dia, o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, eles comprovadamente melhoram a saúde cardiovascular do paciente, diminuem os fatores de risco e, consequentemente, lá na frente, os eventos finais. Só que eu queria fazer uma provocação com você. Esses medicamentos, eles interferem diretamente nisso? Ou é a perda de peso que eles causam que vai melhorar esses fatores de risco ao longo do tempo? Cara, muito interessante a sua pergunta. Ano passado... Não, esse ano ou ano passado, agora eu tô confuso com o tempo. Saiu um estudo na Lancet Neurology sobre pacientes com doença de Parkinson, com DBS, em uso de Mounjaro. E aí eles observaram que o DBS é um dispositivo cirúrgico que a gente coloca para alguns pacientes com Parkinson, que fica numa região específica do cérebro que a gente consegue aumentar ou não a intensidade de corrente elétrica que passa por ali, gerando uma menor ocorrência de sintomas. Basicamente isso. É a cirurgia do Parkinson, né? Que todo mundo fala. E tentando observar os efeitos que esses medicamentos causariam nesses pacientes com DBS. E tem uma redução da atividade núcleo accumbens, o uso desses medicamentos, que é o nosso núcleo relacionado ao sistema de recompensa. Então, de certa forma, há uma modulação, e esse estudo foi feito com o Mounjaro, do sistema de recompensa desses pacientes. Então, tem uma tendência a modular, de forma inclusive cerebral, a busca por coisas, a ansiedade por busca de coisas que recompensam. Então, reduz a busca desses pacientes por alimentos específicos, por atividades não saudáveis que são prazerosas, né? Então, sim, tem uma modulação, a gente está conhecendo esses medicamentos, né? E, bom, no fim das contas, de fato é a perda de peso que eles geram que vai acarretar toda essa mudança. Então, a hora que o paciente parar de usar, se ele não mudou o estilo de vida, ele vai voltar. Né? Enquanto o medicamento atua, ele vai ter o benefício, inclusive nesse sistema de recompensa. A hora que ele parar, esse sistema de recompensa volta. E às vezes pode até voltar um pouco mais intenso do que o normal. Então, só trazendo esse conhecimento que saiu recentemente, que mexeu bastante com a gente, né? Principalmente o pessoal da neurologia, mas dizendo que sim, existe muito essa coisa do magic pill, da injeção milagrosa, vou tomar isso, vou emagrecer. E de fato, tem uma paciente minha que começou a usar o Mounjaro e perdeu 10 quilos em 60 dias. Uma coisa muito absurda, muito rápida. Com certeza minimizou alguns fatores de risco. É claro que uma perda tão rápida de peso também não é algo tão saudável, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas pensando em saúde cardiovascular, sim, a perda de peso que esses medicamentos têm trazido, ela é impressionante. E controle de diabetes, controle de colesterol, de obesidade, isso tem sido muito interessante. Mas, de novo, né, nem tudo é 100% maravilhoso. Né? A gente não sabe os efeitos ainda em 5 anos, 10 anos do uso desses medicamentos. Pode ser que a gente se surpreenda de forma negativa, né? Sempre brinco do exemplo da talidomida. Era talidomida veio para salvar as gestantes que estão... Bom, beleza, nasceu um monte de criança com malformação por conta de talidomida. Então, acho que a gente ainda tem muito chão para correr. É extremamente empolgante ver esses medicamentos. Eu sou uma pessoa sou entusiasta. Acho que vieram para acrescentar muito. Mas acho que a gente ainda vai conhecer os efeitos a longo prazo. Não é para não usar, né? Legal usar diante de
de um profissional que esteja ali monitorando, né, o uso desses medicamentos. Mas associado a isso, precisa acontecer uma mudança de estilo de vida. Perfeito. Porque o efeito, assim que você parar o medicamento, vai voltar e vai ficar naquele efeito sanfona. Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. E aí isso também é tão prejudicial quanto, né, ficar obeso por um tempo Perfeito. X. E a gente vê esses eventos, inclusive esse retrocesso nos fatores de risco do paciente obeso quando ele emagrece, inclusive com qualquer estratégia, né? A própria cirurgia bariátrica. O Sim. paciente consegue, se não tiver uma avaliação psicológica importante antes, Uhum. tratamento de algumas condições, principalmente distúrbios alimentares, e uma consciência de que o hábito de vida precisa mudar, ele vai voltar a ganhar peso ao longo do tempo. O paciente que fez uma dieta, mesmo que não seja uma dieta extremamente restritiva, se ele não mudar o hábito de vida, ele sair da dieta, ele vai voltar a ganhar peso. E o mesmo acontece com essas medicações. Acho que o grande conhecimento que a gente precisa trazer aqui é que realmente elas são ferramentas muito interessantes, que talvez sejam ainda mais importantes naquelas pessoas que já têm fatores de risco estabelecidos, em que a perda de peso, e aí talvez por 5 a 10% do peso, já mude muito a sobrevida, a própria risco cardiovascular desse paciente ao longo do tempo. Mas a gente precisa ter cuidado, tanto com o uso prolongado, que a gente ainda não conhece os riscos, e aí eu quero até uma análise sua, pensando que eu, pelo menos, não conheço nenhum medicamento com ação central até hoje desenvolvido, que quando usado em grande escala não levou a alguns problemas. Então isso talvez seja algo que a gente vai ver daqui a alguns anos. E o efeito em pessoas que não têm uma indicação clara, né? O paciente que já é magro, ou não tem ali uma obesidade substancial, faz uso do medicamento, perde peso, perde rápido, não melhora a massa magra, aí ele volta a engordar depois, ganha gordura, geralmente. E aí depois, no próximo ciclo, ele já tem menos massa magra ainda, e isso vai gerando uma dificuldade cada vez maior. A pessoa acha que está se beneficiando, e na verdade ela está piorando a composição corporal dela. Então isso é importante. É tipo sobrepeso desnutrido. Exato, como se fosse algo desse sentido. Mas e pensando nesse ponto, a gente dificilmente, eu pelo menos não conheço nenhuma droga com ação central, como você bem citou, que não teve efeitos a longo prazo. Você acha que isso pode acontecer? A gente precisa de mais estudos? Com certeza a gente precisa de mais estudos e, infelizmente, esses estudos vão vir com tempo de exposição. Então, pessoas vão ser expostas. Por isso que eu sempre sugiro, vai usar, foi indicado por um profissional, acompanhe com este profissional, porque a longo prazo a gente ainda não sabe o que vai acontecer, né? A curto prazo, maravilhoso, né? É o pote de ouro atrás do arco-íris, mas e o que vem depois? Então, eu acho que precisa de mais estudos, sim. O rebote no sistema de recompensa já é uma realidade, tá? Então, a pessoa fica lá com um medicamento anulando ele. Quando para, ele tem um pool de avidez por recompensa. Ele precisa, né? Então, ele compensa as coisas. E a gente não sabe a longo prazo, principalmente os efeitos psíquicos desses medicamentos, né? Tem modulação central e, em geral, a gente sempre paga o preço. A questão é, vale a pena pagar o preço? Essa que é a grande discussão que a gente tem que fazer com os nossos pacientes. Mostra o cenário positivo, mostra o cenário negativo, dá a sua opinião técnica e fala, olha, eu acho que nesse caso vale a pena, mas isso é uma coisa dinâmica. A indicação ela não é fixa, certo? Exceto nos casos óbvios, né? Já tem lesão cardiovascular. Exato. Mas esses casos, principalmente o cara que está virando a chave, né? O cara que está no sobrepeso, mas ainda está naquela coisa, numa vida sedentária. Esse paciente que a gente precisa ter mais de perto, tá? Porque ele é a indicação que é questionável, né? Então, acho que sim, precisamos esperar um pouco mais de tempo para ter uma noção. E, infelizmente, esse tempo vai vir com pessoas expostas ao remédio, que é como a nossa sociedade evolui, principalmente cientificamente falando, né? Eu acho que, até provocando aqui, não sei o que vai vir, mas o benefício da redução da obesidade com certeza vai pesar muito para um lado. Sim. Não sei o que vai vir, mas o negócio é tão revolucionário, né, que não sei o que vai aparecer, se vai aparecer alguma coisa, mas com certeza vai ser uma questão aí de custo-benefício. Como a gente vê hoje, inclusive com medicamentos, a talidomida ou outros, em que tem uma indicação específica. Naquele ponto, o risco muitas vezes supera, Sim. o benefício supera o risco, consequentemente existe uma indicação. A gente ainda talvez não chegou nessa maturidade científica para poder dizer, mas claramente hoje o paciente já obeso, IMC acima de 30 ou acima de 27 com problemas relacionados, ele já vai ter uma melhora. Sim. E muita gente associa isso só a melhora cardiovascular ou fatores de risco ou eventos lá na frente,
Mas emagrecer também melhora a qualidade de vida da pessoa naquele momento, né? E isso é importante até mesmo para a gente começar a puxar outros hábitos de vida que vão levar a pessoa, talvez, mudar por completo ao longo do tempo. Só a título de curiosidade, né? Falando sobre isso, de como os medicamentos surgem, a gente descobre depois os efeitos, né? Em geral, os medicamentos são validados mais facilmente com base no seu benefício do que com seu malefício. Perfeito. E eu acho que um baita exemplo disso é a heroína. A heroína era comercializada como medicamento, que era vendida como o opioide não viciante pela Bayer. E a gente viu o que é a heroína hoje, né? Então, os medicamentos, eles são mais facilmente validados por uma questão de lobby farmacêutico, com base nos seus benefícios, minimizando os malefícios e, por vezes, pegando uma análise de subgrupo de um estudo para validar o medicamento. Perfeito. Tá? Muitas vezes a gente nem procura, por exemplo, efeitos adversos relacionados ao uso. Exato. Por exemplo, outro exemplo, botox para enxaqueca, que é uma coisa, vou fazer botox para enxaqueca. Para enxaqueca em si, ele não validaria o botox. Mas aí em dias de cefaleia, ele baixou. Uhum. Então não é para enxaqueca, é para cefaleias lato sensu. Então, ele reduz a tensional associada à enxaqueca e por isso, então eles validaram com uma análise de subgrupo. Uhum. Então, muita atenção com isso, né? Por isso que eu falo. Consumam informação de qualidade. Consumam profissionais que estudem bastante o assunto e não vendam as fórmulas milagrosas, né? Estudem aonde que vocês estão indo, aonde vocês estão se consultando. Essa pessoa pode mudar a sua vida tanto para bom quanto para ruim. E muito mais tomar cuidado com aquelas pessoas que têm a verdade absoluta, Exato. que não mudam de opinião, até porque a ciência ela é dinâmica. Se a gente surgiu um novo assunto e ele contradiz algo que a gente acha que é interessante, a pessoa que mantém aquele pensamento ou está desatualizada ou tem algum benefício relacionado a isso. Então é o cuidado que a pessoa precisa ter. Bom, pessoal, muito bom papo aqui. Acho que é impossível a gente esgotar toda a discussão. Tem muita coisa para a gente falar. Inclusive, quero contar com a presença de vocês mais vezes para a gente falar sobre não só a parte da cardiologia, mas também a neurologia. Mas antes de terminar, eu sempre gosto de pedir uma dica prática de saúde para os convidados, para o pessoal que está acompanhando o episódio aqui já conseguir aplicar a partir desse momento. O que vocês podem trazer para eles? Por favor, mano. Eu acho que pensando... Eu bato muito nessa tecla da mudança, né? Que eu sei que é difícil mudar, mas entenda que mudar dói, né? Mudar não é fácil. Eu gosto muito de falar, suba a escada. Porque é uma coisa que eu não sei quem tá nos assistindo, mas talvez isso possa, né, se você colocar isso no seu dia a dia, isso muda seu apetite, muda seu humor, e aí pode vir uma cascata de mudanças positivas aí. Quem sabe isso pode te ajudar, tá? Então, se mexa e provoque a mudança, porque não tem milagre, não tem milagre. Isso precisa vir de você, com certeza. Perfeito. Como é que o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho? Para quem quiser, pode me acompanhar. Eu tenho um site, tá? drarmandofurtado.com.br. Lá tem algumas informações sobre Instagram, consultório. E fico disponível aí, tá? Se quiser mandar e-mail, se quiser mandar mensagem, tem todos os dados lá no site. Show de bola. Obrigado pela participação, irmão. Obrigado, viu, pelo convite aí. Foi um prazer. Show de bola. E você, Lucas? Sua dica prática do pessoal? A minha dica prática é... vai com calma, mas vai. Meio na linha do Armando, suba a escada, mas se você fizer 5 minutos hoje a mais do que você fez ontem, já é uma vitória. Então valorize as pequenas vitórias em vez de almejar direto o pódio. Vai devagar, vai na manha, hoje mais que ontem, amanhã mais do que hoje. Devagarzinho, o que der para incluir na sua rotina. Qualquer coisa que você puder incluir já é melhor do que nada. Então, se puder subir a escada, igual o Armando falou, sobe um lance. No dia seguinte, sobe 2. No dia seguinte, sobe 3. Devagar, mas sempre subindo. Perfeito. Como é que o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho? Eu não sou um cara muito das redes. Eu não tenho site. Se quiser me ver no Instagram, é @ludandreas. Mas tem uma página do IPQ que a gente usa, IPQsoma, @IPQsoma, que é do Instagram também, que é uma página onde eventualmente eu falo sobre neuropsiquiatria, que é a minha área de especialização. Então, fiquem à vontade. E lá no meu Instagram tem também o link para, se quiser agendar uma consulta, fazer um bate-papo comigo.
tá bom? Boa, Lucas. Obrigado pela sua participação mais uma vez, viu? Que é isso, obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar de algo tão legal e feito por pessoas tão boas. Obrigado mesmo. Obrigado. Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade e de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e viver melhor. Se você quer entender um pouquinho mais como essas pequenas vitórias que os nossos convidados citaram hoje podem ajudar no processo não só de emagrecimento, mas de melhora da sua saúde, e como as mudanças comportamentais podem acontecer mesmo com a rotina caótica, te convido a participar do nosso Pacto Outlive por 2 semanas de forma totalmente gratuita. Basta você preencher aqui o formulário que vai ficar fixado na descrição, que é o nosso formulário de clareza, entender como a alimentação pode estar impactando no seu sobrepeso e, ao final dele, ter a oportunidade de aproveitar 2 semanas de forma inteiramente gratuita desse nosso produto, que com certeza vai fazer você emagrecer pela última vez. Obrigado pela sua atenção e você também pode seguir nas nossas redes sociais através dos links que estão aqui na descrição. Até a próxima!